Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo da microeconomia. Nós já estudamos o comportamento do consumidor em análise de demanda, estudamos o comportamento do produtor em análise de oferta, e hoje nós vamos juntar os dois lados do mercado e vamos estudar o equilíbrio de mercado, mostrando a interação entre consumidores e produtores. E é dessa interação que vai ser determinado o preço praticado no mercado. Então, o nosso tema de hoje é justamente estudar a formação de preços no equilíbrio de mercado. Consumidores desejam pagar menos, produtores desejam receber mais. Como que eles devem chegar em um acordo para que negócios sejam feitos cada vez mais? Nós estamos usando o capítulo 2 e 3 ainda, do livro Economia Micro e Macro. Estes dois capítulos vêm nos acompanhando já há algumas aulas. Sugiro que todos deem uma lida nesse capítulo. É muito importante isso. Vamos ver, então, o que é o equilíbrio de mercado. É mais simples do que parece, na verdade. Equilíbrio de mercado é o ponto em que a quantidade demandada se iguala à quantidade ofertada. E aí, consumidores e produtores vão concordar, vão aceitar as condições do outro lado, e eles vão chegar num acordo de preço e de quantidade. Preço e quantidade vão ser os mesmos para os dois lados do mercado. Então, é aquele ponto em que há uma interação entre consumidores e produtores, que o preço praticado vai servir tanto para o consumidor comprar, quanto para o produtor vender, e a quantidade vai ser a mesma para os dois lados, claro, porque é um negócio. Um lado dá o valor, o dinheiro, o outro lado entrega o bem e o serviço. Então, essa quantidade praticada vai ser a mesma para os dois lados. A gente sabe que há uma disputa. Consumidores querem pagar menos. Se eles vão aos estabelecimentos, vão comprar produtos e aquele preço não cabe no seu orçamento, ou ele compara com outros produtos e ele julga esse preço alto, produto caro, ele não compra. Só que o produtor, ele precisa do consumidor para vender. Se ele se manter resistente, inflexível e não abaixar o preço, muitas vezes ele realmente não vai conseguir vender. Então, o produtor, muitas vezes, ele tem que acabar abaixando o preço para atrair os clientes, conseguir fechar negócios. Muitas vezes, os produtores têm produtos que são mais exclusivos, mais raros, com demanda inelástica, conseguem vender mesmo não abaixando o preço. E aí vai ser o consumidor que vai ter que aceitar as condições do produtor. E em muitas situações, os consumidores, eles não conseguem interferir no preço de mercado. Não há espaço para negociação. 2 exemplos. Quando o consumidor chega no posto de gasolina, é impossível pedir um desconto, porque aquele valor da gasolina, ele já vem tabelado ou muito rígido desde a distribuidora, desde a produção. É um preço que o dono do posto não tem como mexer. Então, não é comum, acho que deve ter acontecido pouquíssimas vezes, do frentista dar um desconto no preço da gasolina, do diesel, porque o consumidor pediu. Não há um espaço para negociação, não há. Outro exemplo, supermercado. Estão ali os vários caixas, né, dispostos, recebendo os clientes, passando as compras, e aí um cliente começa a agarrar ali, e a fila vai se formando atrás dele, porque ele está negociando preço, negociando desconto com caixa do supermercado. Isso não existe. Não há essa possibilidade. Então, o consumidor, ele acaba aceitando o preço que foi estabelecido para aqueles produtos.
não há espaço para negociação. Em outras situações, sim, aí há mais liberdade, mais espaço para tentar um preço melhor. Uma loja de calçados, uma loja de roupas, uma loja de eletrodomésticos, numa feira de produtos agrícolas, há espaço para negociação. O consumidor tem mais poder para conseguir um desconto. E há mais disputa, há mais concorrência também. O produtor, muitas vezes, sim, tem que abaixar o preço para atrair o consumidor. Mas, então, o equilíbrio de mercado vai ser esse ponto em que a vontade do consumidor vai se igualar à vontade do produtor. E vai haver um negócio, vai haver uma troca, vai haver o comércio. É esse ponto. E a gente tem que lembrar que a gente está lidando aqui com demanda de todo o mercado, oferta de todo o mercado. Então, quanto mais encontros, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, quanto mais encontros dessas duas vontades opostas, melhor para a economia. Mais negócios vão ser fechados, mais riqueza vai ser gerada. A economia vai girar mais rápido. Vamos ver, então, este equilíbrio de mercado em termos de equações. Nós estamos falando que é aquele ponto em que a quantidade ofertada se iguala com a quantidade demandada. Então, o equilíbrio de mercado nada mais é do que a igualdade das duas equações, a de demanda e a de oferta. Vai ser esse único ponto. Quantidade ofertada vai ser igual à quantidade demandada. Na sequência da aula, nós vamos fazer alguns exemplos, usando as equações, para a gente encontrar preço e quantidade de equilíbrio. Vamos ver este equilíbrio de mercado em um gráfico. Então, nesse gráfico, agora, eu vou representar as duas curvas que nós já estudamos. A curva de demanda, que está ali representado, né, pela letra D, a curva D, negativamente inclinada, mostrando essa relação inversa entre preço e quantidade demandada. No outro sentido, no sentido crescente, uma curva positivamente inclinada, está a curva de oferta, a curva O, mostrando a relação direta entre preço e quantidade ofertada. Então, repare que onde vai estar o equilíbrio? No cruzamento das curvas. Curva de demanda é interceptada pela curva de oferta. E neste cruzamento, que está sendo mostrado ali pela letra E, pelo ponto E, está o equilíbrio de mercado. E aí nós vamos ter um preço de equilíbrio, que será o mesmo para as duas curvas, e uma quantidade de equilíbrio, que será a mesma para as duas curvas. Então, o equilíbrio acontece no cruzamento das curvas de demanda e oferta. Só que, para economistas, administradores, gestores, contadores, aqueles que são responsáveis por fazer políticas que vão interferir no dia a dia das empresas, a nível de governo, de elaboração de leis, não interessa tanto estudar o equilíbrio de mercado. Porque no equilíbrio de mercado, estaria ok. Tudo que foi produzido seria comprado. Então, o interessante, na verdade, é estudar situações, cenários em que o mercado não está em equilíbrio. E o que poderia ser feito para levar o mercado para o equilíbrio? É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Duas situações que o preço será alterado, que vai levar o mercado para um desequilíbrio. E o que acontece por esse preço voltar para o equilíbrio? Então, vamos pensar aqui um preço 2, acima do preço de equilíbrio. Quando a gente marca esse preço lá nas curvas de demanda, que é a curva D, e a curva de oferta, que é a curva O, nós vamos projetar lá na quantidade, no eixo horizontal, respectivamente, a quantidade demandada e a quantidade ofertada. E a gente vai visualizar isso nos pontos A
e B. Então, no ponto A, nós temos a quantidade demandada 2, que é uma quantidade demandada menor do que a quantidade de equilíbrio. Por que menor? Porque P2 é um preço mais elevado do que o preço de equilíbrio. Então, aumentou o preço, diminuiu a quantidade demandada. Já lá no ponto B, nós temos uma quantidade ofertada maior, porque P2 é maior que o preço de equilíbrio. E a oferta responde de maneira direta ao aumento de preço. Vai aumentar a quantidade ofertada, QO2, lá no eixo horizontal. Então, nós temos um cenário de desequilíbrio. O mercado está produzindo QO2, mas só está absorvendo QD2. Tem mais oferta do que demanda. Está sobrando produtos nesse mercado. Então, aumenta o preço, começa a sobrar produtos lá nas empresas. Por duas razões. Porque alguns empresários passam a produzir mais, ao mesmo tempo que os consumidores reduzem o consumo. Então, entre o ponto A e o ponto B, há um excesso de oferta. Está sobrando produto. Essa distância entre o ponto A e o ponto B é a distância entre a quantidade ofertada 2 e a quantidade demandada 2. Essa é a distância em termos de quantidade. Então, esse excesso de oferta a gente consegue calcular. É só subtrair da quantidade ofertada a quantidade demandada ao preço 2. E esse mercado volta para o equilíbrio reduzindo o preço. Cada centavo, a partir de P2, que for sendo diminuído ali no preço, vai aumentando a quantidade demandada, vai diminuindo a quantidade ofertada, até o mercado retornar para o equilíbrio ali no ponto E. Tem mais oferta, os empresários começam a observar seus estoques cheios, a produção no limite, sobrando produto nas lojas. Como fazer com que esses produtos sejam, deslocados no mercado? Abaixando o preço, atraindo clientes pelo movimento de preços. E aí o mercado volta para o equilíbrio no ponto E. Agora, uma outra situação de desequilíbrio seria um preço menor que o preço de equilíbrio, um preço 3 ali, P3. Bem abaixo. Vamos projetar esse preço lá nas curvas de oferta e de demanda, obter as quantidades das duas curvas e analisar o que vai acontecer. Para o preço 3, nós temos o ponto C na curva de oferta. Vai dar uma quantidade ofertada 3. Bem menor que a quantidade de equilíbrio. Porque diminuiu o preço, diminui a quantidade ofertada. Só que esse preço 3 tão baixo é um estímulo para o consumo. Então, lá no ponto F, a gente vai ter a quantidade demandada 3, bem maior que a de equilíbrio. Então, ao preço 3, tem mais quantidade demandada do que quantidade ofertada. Não vai ter produto para todo mundo. Há um excesso de demanda. Esse excesso de demanda, naturalmente, vai levar a um aumento de preços. A partir do P3, a cada centavo que esse valor aumentar, vai estimular os empresários a produzirem mais. Lei da oferta. Aumenta o preço, aumenta a produção. Então, a quantidade ofertada vai aumentando. Só que esse preço cada vez mais alto vai desestimular os consumidores. Eles não vão aceitar pagar, vai diminuindo a quantidade demandada. Até que esse preço se equilibra novamente lá no ponto E. E aí, no ponto E, que é o de equilíbrio, não tem excesso nem de oferta, nem de demanda, claro. É o ponto de equilíbrio. Tudo que foi produzido foi vendido.
Então, nós vamos fazer na sequência algumas simulações com essas curvas, tentando identificar como é o movimento de preços, como que é essa dinâmica entre consumidores e produtores, até chegar a um preço de equilíbrio. Como eu disse agora há pouco, é do interesse tanto de consumidores quanto de produtores que haja o equilíbrio para satisfazer os dois lados. Só que tem um detalhe, os produtores são mais organizados em classes, em entidades representativas do que os consumidores. Então, os produtores têm maior poder para determinar o preço, na maioria das situações dos setores da economia. Eles são mais concentrados. Como os consumidores muitas vezes são agentes individuais, é raríssimo encontrar associações de consumidores, porque são milhares, cada um individualmente não tem tanto poder para determinar o preço. E acaba sendo um tomador de preço do mercado. Eu já dei alguns exemplos, né, anteriormente. Há situações que a gente tem mais facilidade para negociar preço. Outras, é impossível haver essa negociação. Nós vamos, então, agora fazer as simulações, observando no gráfico as variações das curvas, ou de demanda ou de oferta. Preparei algumas simulações, nós vamos fazer a primeira, que diz respeito ao aumento da renda. Então, nós temos ali o gráfico PX no eixo vertical, QX no eixo horizontal, as duas curvas de oferta e de demanda, o ponto de equilíbrio, que é o ponto E, preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. Nós vamos simular. Quando eu digo simular, é imaginar que vai passar um tempo, uma variável vai sofrer alteração, e o que isso vai provocar nas quantidades ofertadas e demandadas. Então, a primeira simulação é o aumento da renda. Renda é um fator que interfere na demanda, no comportamento dos consumidores. Os consumidores recebem a renda ou do seu trabalho, ou de qualquer atividade financeira, e usam esse dinheiro para consumir. Nós vamos considerar também que esse bem X do exemplo é um bem normal. Isso aqui faz diferença. Se for um bem inferior, a reação ali das curvas vai ser inversa do bem normal. E aqui é muito importante estar em dia com aquela teoria de bem normal, bem inferior, bem superior, as elasticidades, para a gente conseguir entender como vai acontecer essa simulação aqui. Então, as premissas são aumento de renda, bem normal. Dado isso, se aumenta a renda, vai aumentar a quantidade demandada do produto X, bem normal. Repare que a setinha amarela lá da quantidade demandada é um pouco menor do que a seta indicando o aumento da renda. Porque para os bens normais, a reação do consumidor é menos que proporcional à variação da renda. Aumenta, por exemplo, a renda 2%, o consumidor aumenta o consumo do bem normal em 0,5%, por exemplo. Então, há uma relação direta entre renda e quantidade demandada do produto X. O que vai acontecer no gráfico? Por isso que eu falei que é importante a teoria. Que lá na teoria diz, se é um bem normal e há um aumento de renda, isso vai provocar um deslocamento da curva de demanda para a direita, para cima. Que este aumento de renda permite o consumidor atingir um novo patamar de consumo. Então, na hora que eu faço a simulação de aumento de renda, a gente vai ter uma nova curva de demanda. D2. Há um deslocamento. Essa curva D original deixa de existir e o consumidor passa a estar consumindo lá em D2. Esse deslocamento da curva não foi provocado pela variação do preço do produto X. Não foi. Ele é provocado pelo aumento da renda para um bem normal. Então, vamos ver o gráfico. A curva se desloca para D2. Então, ao mesmo preço de equilíbrio de antes, neste novo patamar da curva de demanda D2,
a gente atinge lá o ponto A na nova curva, nos dando a quantidade demandada 3. Essa quantidade demandada aumenta lá para Q3. E agora o mercado está em qual situação? Preço de equilíbrio, quantidade ofertada, a quantidade de equilíbrio, quantidade demandada, QD3. O aumento da renda não interferiu na curva de oferta. Não interferiu. Então, nós temos ainda sendo produzido a quantidade de equilíbrio, só que agora o consumo está lá em QD3. Olha a seta vermelha mostrando o aumento aqui do consumo. Só que os consumidores querem comprar QD3, mas não tem QD3 sendo produzido. Só tem a quantidade de equilíbrio. Então, entre o ponto E e o ponto A, existe um excesso de demanda. O que nós vimos no gráfico anterior. Tem mais demanda do que oferta. O que vai acontecer? Vai aumentar o preço. Cada centavo que esse preço for aumentando, até chegar num novo equilíbrio de mercado. O preço aumenta por causa do excesso de demanda. Olha lá o que acontece. Vai aumentando o preço, olha aqui no eixo PX. Vai aumentando o preço, a quantidade ofertada vai aumentando, por causa da lei da oferta, ao mesmo tempo que a quantidade demandada vai diminuindo. Repare que lá na nova curva D2, as setinhas vermelhas aqui estão mostrando a redução do consumo. Então, aumenta o preço, de um lado aumenta a produção, do outro lado diminui o consumo. Até que esse mercado vai se equilibrar em E2, um novo preço de equilíbrio. Então, o que o aumento da renda provocou neste mercado? Um aumento do preço praticado, que agora é o preço de equilíbrio 2, e também um aumento da quantidade comercializada, que é a quantidade de equilíbrio 2. A princípio parece que foi bom para o mercado. Aumentou a renda, aumentou a quantidade comercializada, porém aumentou o preço também, né? Temos que considerar isso. Olha no eixo horizontal ali da quantidade, o que aconteceu com as quantidades? O aumento da renda, num primeiro momento, esticou o consumo, foi lá para QD3. Só que depois, como o preço subiu, esse consumo se retraiu um pouco e estabilizou em Q de equilíbrio 2. Acontece isso. Há um aumento da renda, há uma disparada no consumo, depois o preço aumenta, o consumo cai. Que é o que vai acontecer a partir dessa semana com as famílias recebendo novamente o auxílio emergencial. E isso já aconteceu ano passado. Há uma estimativa que vai ser injetado na economia mais de 40 bilhões de reais. Esse dinheiro vai circular. Num primeiro momento, as famílias vão consumir praticamente todo esse dinheiro. São recursos destinados às famílias de menor renda. Vão destinar esse recurso todo para consumo. Então, vai esticar lá a quantidade demandada. Com o passar do tempo, o preço vai aumentar e aí reduz um pouco novamente ali a quantidade demandada. E esse preço aumenta porque os empresários começam a perceber que os consumidores, estando com mais dinheiro, topam pagar pelos produtos. Então, eles produzem mais e recebem um valor maior. E aí o preço aumenta. Já que o estímulo monetário provocado pelo auxílio emergencial gera um excesso de demanda. É essa explicação aqui que nos ajuda a entender o que acontece sempre no início do ano quando há um aumento de salário. É quase uma frase pronta as pessoas falarem assim: aumenta o salário, porém aumenta tudo. Provavelmente vocês já ouviram essa frase, ou já pensaram assim. E é verdade, é o que nós vimos aqui no gráfico. O aumento da renda para bens normais vai provocar um aumento de preço. Os consumidores sentem esse aumento de preço, reduz o consumo.
Então, essa é a primeira simulação que eu queria mostrar para vocês. A variação das curvas, a dinâmica, como que acontece passo a passo. Nós vamos ver mais algumas. Nós vamos ver agora a segunda simulação, que é o aumento do preço de um produto complementar ao produto X. Estou fazendo a simulação de dois bens complementares, X e Z. O que eu vou falar agora vale para todas as simulações e para os exercícios em geral. O gráfico que nós estamos usando está representando a relação preço e quantidade do mesmo produto, é o produto X, o produto que nós estamos fazendo a análise dele. Não aparece no gráfico nem a renda, nem o preço de outros produtos, tá? E é por isso que as curvas se alteram, se mudam de lugar. Porque são variáveis que não estão ali nos eixos, né? Então, neste caso aqui, a simulação é o aumento no preço do produto Z. PZ é o preço do produto Z. E Z é complementar ao X. Há uma relação inversa entre o preço de Z e a quantidade demandada de X. É o exemplo básico que eu sempre falo com vocês. Arroz e feijão. Se o preço do feijão aumentar, alguns consumidores, claro, vão parar de comprar feijão e vão diminuir o consumo de arroz também. São bens complementares. Então, aumenta o preço de um produto, vai cair a quantidade demandada do outro. Relação inversa entre as variáveis. E aí, nós vamos voltar lá na teoria, para bens complementares, quando há o aumento do preço de um produto, vai fazer com que a curva de demanda por esse produto, pelo outro produto, se desloque para a esquerda, para dentro, retraindo a quantidade demandada. Vamos ver isso no gráfico. Simulamos ali o aumento do PZ, a quantidade demandada de X vai diminuir. Então, nós vamos ter ali uma quantidade demandada representada por uma curva de demanda T2 menor do que a curva de demanda original. Ela vai se deslocar para dentro, para a esquerda. Ao mesmo preço de equilíbrio de antes, que o equilíbrio era o ponto E, agora, nessa nova curva de demanda, a gente tem uma demanda bem menor, QD3, ali no ponto A. Repare, esse consumidor do produto X não está comprando o complemento deste produto X, que é o produto Z. Então, ele para de comprar o produto X também. Por isso, a quantidade demandada se reduz ali, para QD3. Então, o mercado está produzindo, lá na curva de oferta, no ponto E, Q de equilíbrio, só que o mercado só está comprando o QD3. Está sobrando produto. Entre o ponto A e o ponto E, há um excesso de oferta. Tem mais oferta do que demanda. Essa diferença entre o ponto A e o ponto E, a gente mede fazendo a diferença entre a quantidade de equilíbrio e a quantidade demandada 3. Se a gente quiser saber o valor de mercado que foi reduzido ali, seria multiplicar o preço de equilíbrio pela diferença das quantidades, calcular a área ali deste retângulo ali. Seria a quantidade. Perdão, seria o valor total do negócio que deixou de ser feito. Esse excesso de oferta faz com que os produtores reduzam o preço. E tem que vender, está sobrando produto nos estoques. Então, os produtores vão abaixando o preço, vão abaixando o preço, vão abaixando o preço. Vai diminuindo a produção e vai estimulando os consumidores a comprarem mais. Então, a cada centavo que esse preço diminuir, vai levar o mercado para o equilíbrio novamente. Só que um novo equilíbrio é 2. Então, reduz o preço, reduz a quantidade ofertada, aumenta a quantidade demandada. Então, o mercado vai se equilibrar em E2. Isso acontece porque lá o preço do complemento de X se alterou, aumentou.
reduz a quantidade demandada de X. Mais uma simulação. Para a outra que a gente já fez, para as que a gente vai ver na sequência, é interessante vocês fazerem a simulação no sentido contrário. Nós tínhamos feito lá aumento da renda bem normal. Depois faz redução da renda bem normal. Depois faz com bem inferior nos dois casos, bem superior nos dois casos. E aqui é a mesma coisa, a gente fez bens complementares, aumento do preço de Z, mas faz redução do preço de Z. A curva vai deslocar para o lado contrário. Bens substitutos, aí bens substitutos é relação direta. Aumenta o preço de Y, vai aumentar a quantidade demandada de X. Aí já é relação direta, você vai ver que a curva vai deslocar seguindo o sentido da variação lá do preço de Y. Então, eu falando assim, partindo do princípio que essa teoria que nós vimos em aulas anteriores está bem clara. Tem que voltar no livro, estudar essa teoria e observar o deslocamento das curvas, entendendo essa dinâmica do mercado. Vamos para mais uma simulação? Agora eu vou mostrar simulações pelo lado da oferta. Nós vimos duas pelo lado da demanda. Vamos ver agora a simulação pelo lado da oferta. Aumento de tecnologia. Tecnologia afeta a produção. Quanto mais tecnologia, mais inovação, mais produtividade, maior vai ser a produção. Relação direta entre essas duas variáveis. Tecnologia, quantidade ofertada. Essa tecnologia pode ser uma máquina nova, um modo de produzir diferente, novos processos. Vale para qualquer nível de tecnologia. Como a relação é direta, o aumento da tecnologia vai levar a um deslocamento da curva de oferta para a direita. Então, essa curva original ela vai deixar de existir e nós vamos para a curva O2. Isso indica um novo patamar de produção, que é o mesmo preço de antes, P de equilíbrio, agora o mercado produz QO3, maior do que o preço de equilíbrio. Olha lá a seta vermelha indicando esse aumento da produção. Está produzindo mais ali no ponto A, não é porque o preço do produto se alterou, não, é porque aumentou a tecnologia. Ele consegue produzir mais ao mesmo preço de antes, porque o custo diminuiu. Consegue vender ao preço de equilíbrio, produzindo QO3 agora. Só que nesse primeiro momento, quando há uma expansão da oferta, os consumidores ainda não foram impactados pelo aumento da tecnologia das empresas. Lembra, tudo é uma sequência temporal. Então, num curto espaço de tempo, os consumidores ainda não foram impactados. Estão lá comprando no ponto E, na quantidade de equilíbrio. Então, entre o ponto E e o ponto A, tem um excesso de oferta. Aumentou a produção. Vai ter mais oferta. Aí vai diminuir o preço, vai acontecer semelhante ao exemplo anterior. Esse preço começa a diminuir e a empresa tem espaço para reduzir preço, porque agora ela tem mais tecnologia, menos custo. Vai abaixando o preço a partir ali do preço de equilíbrio, até o mercado chegar no equilíbrio de E2. Vai reduzindo centavos a centavos ali no preço, vai estimulando o consumo, vai eliminando alguns produtores que não conseguem produzir esse preço, ficam de fora do mercado. O mercado se equilibra em E2, com preço de equilíbrio 2 menor do que o original, isso é bom para a sociedade, produzindo mais do que a quantidade original, que é 3, perdão, que é 2, aqui em que é 2 é um valor maior do que a quantidade de equilíbrio. Então, no final dessa simulação, o mercado como um todo está em uma situação melhor. Consumidores estão pagando menos, podendo comprar mais.
e as empresas com nível tecnológico maior. Ali em E2, se a gente expandisse essa análise para olhar o custo da empresa, a gente iria verificar se ela está tendo lucro neste ponto E2. Ok? Então, o que a gente chega... O que a gente pode concluir disso aqui? O aumento da tecnologia é muito positivo para toda a sociedade. Gera mais riqueza, gera mais negócios. Por isso que as empresas estão sempre em busca de inovação. Melhorar processos, lançar produtos novos, reduzir custos, para conseguir chegar aos consumidores com preço melhor. E aí ele vai conseguir vender. Poderia fazer essa simulação aqui, invertendo, né? Redução da tecnologia, uma máquina que quebrou, uma quebra de safra agrícola, por exemplo, ia retrair a curva de oferta lá para a esquerda, o preço ia aumentar, ia produzir menos. Seria o cenário todo contrário. Quero mostrar a última simulação para vocês, mostrando o que aconteceria com o mercado com o aumento de impostos. E aí, impostos estaria ali na situação de ser um custo de produção. Há uma relação inversa entre custos de produção e quantidade ofertada. Aumenta os impostos, diminui a quantidade ofertada. Isso vai provocar um deslocamento da curva de oferta para a esquerda, reduzindo o seu patamar de produção. Olha o que vai acontecer. A curva de oferta vai se deslocar para a esquerda. Ao mesmo preço de antes, os empresários aqui em O2 vão produzir no ponto A QO3. Isso acontece porque, como os recursos são escassos, os empresários têm que fazer escolhas, num primeiro momento, ao observar o aumento de impostos, o empresário ele tem que destinar parte dos seus recursos para pagar impostos. E aí ele não consegue produzir. Ou ele pensa, esses impostos maiores agora está me dando um menor lucro. Não vou produzir agora, eu esperar um preço melhor. E ele não produz, evitando ter um prejuízo. Os consumidores ficam no ponto E, o mercado se desloca lá para o ponto A em termos de produção. Entre o ponto A e o ponto E, vai ter excesso de demanda. Os consumidores vão continuar comprando. Mas agora, antes de eu continuar, pensa um pouquinho. É mais flexível para o produtor repassar esse aumento de imposto para o preço final. Ainda mais se o produtor estiver num mercado em que ele não tem tanta concorrência, que é o perfil da maioria dos setores no Brasil, ter pouca concorrência, o empresário passa esse aumento de imposto para o preço final. Mas isso acontece quase que imediatamente. Não diria que é no mesmo dia, mas num curtíssimo espaço de tempo. Mas nesse primeiro momento, há um excesso de demanda. Os consumidores ainda não perceberam o aumento de preço no produto final. Quando esse repasse acontece, aí vai aumentando o preço a partir ali do preço de equilíbrio, outros produtores começam a aumentar a produção, consumidores reduzem a demanda, até o mercado se equilibrar no ponto E2. Só que esse ponto E2, que é o novo equilíbrio, ele é uma situação pior para os consumidores. Porque agora eles têm que pagar preço de equilíbrio 2, consumir uma quantidade 2 ali menor do que a original, do equilíbrio anterior. Então, o aumento de impostos para a sociedade produtiva e consumidora é muito ruim. Aumentar impostos é uma medida muito impopular. Os governos vão adiando ao máximo essa decisão de aumentar impostos. E a gente entende isso fazendo essa análise gráfica. Porque no final do período, no final do tempo, essa dinâmica do tempo que nós estamos falando sempre, a economia vai se equilibrar numa situação pior do que estava. Pagando mais, produzindo menos.
A gente consegue entender isso fazendo análise gráfica, através dessas simulações. Novamente, vocês podem fazer a simulação mostrando o inverso, uma redução de impostos. Aí a conclusão já é bem óbvia, né? Reduzir imposto. As empresas vão produzir mais, os consumidores vão pagar menos. A situação melhor para toda a sociedade. É claro, né? Os governos precisam desses recursos para realizar as suas atividades. Aí um outro debate, até meio filosófico, da importância dos impostos, se deveria ter ou não impostos, se imposto é justo ou não, é um outro debate. Se os governos têm habilidade, capacidade para usar esses recursos, é um outro debate, né? Estou mostrando aqui o que acontece quando há aumento de imposto, depois vocês podem simular quando há uma diminuição nos impostos. Terminamos essa segunda parte aqui da aula das simulações. Eu vi uma notícia hoje e achei muito interessante, vou compartilhar aqui com vocês. Uma notícia falando sobre como que a indústria vem sofrendo com a falta de matéria-prima. E quem está pagando a conta dessa história toda são os consumidores, obrigados a pagar um preço mais elevado pelos produtos. Seria uma situação semelhante a essa que está no gráfico aí, mostrando o aumento do preço e redução da produção. A gente poderia simular ali o aumento do custo da matéria-prima. Seria o mesmo exemplo, seria o mesmo resultado, aumentar o custo da matéria-prima. Mas eu queria destacar algumas coisas. Na matéria fala que o que está causando a diminuição da oferta de produtos e essa diminuição da oferta de matéria-prima é as paradas na produção provocado pelas quarentenas aí da pandemia em várias cidades, a concorrência mundial, porque empresas do mundo inteiro estão disputando ofertas de matérias-primas de produtos naturais, insumos, fazendo estoques, a China também demandando muita matéria-prima, aço, minério, então essa concorrência mundial por matéria-prima gera uma escassez de matéria-prima no Brasil. Aí, olha só, reduz a curva de oferta, ela se desloca para a esquerda, aumenta preço, diminui a quantidade ofertada. E uma outra explicação da escassez de matéria-prima é o dólar muito caro. Esse valor de dólar mais elevado estava em 5,60, 5,70, encarece a matéria-prima importada, desloca a curva de oferta ali para a esquerda, aumenta preço, diminui a produção, e coisas que nós viemos comentando aqui, né? Na sequência da matéria, só mais alguma coisa que eu queria comentar. Quando ele vai analisar o mercado de imóveis, o autor da matéria diz que está faltando vidro, papelão, espuma, MDF e aço. E ele fala da questão do dólar. Aí ele diz o seguinte, o diretor da Fiesp diz o seguinte: houve um deslocamento permanente da curva de demanda por embalagens. Olha aqui a frase que ele usa. Houve um deslocamento permanente da curva de demanda por embalagens. Por quê? Ele vai argumentar que o aumento do consumo de eletrônicos, de comprar produtos pela internet, calçados, tudo pela internet, exige uma quantidade de embalagens maior, o consumo de lanches exige uma quantidade de embalagens maior, e a indústria não está dando conta de atender todos os setores que estão disputando embalagens. Então, o aumento da demanda por embalagens desloca a curva de demanda para a direita e encarece o preço desse produto. Olha que interessante. A gente vê nessa matéria uma aplicação prática de tudo que a gente estudou em microeconomia até agora. Ele fala do auxílio emergencial, que está estimulando a demanda. Depois, gostaria que vocês, com calma, lessem essa matéria, marcando aí o que vocês acharem interessante. Muito prático, muito prático.
Não, a gente não está estudando apenas uma teoria para a gente decorar. Isso explica a dinâmica dos mercados. A microeconomia estuda a formação de preços em termos de dinâmica, em termos de interação entre consumidores e produtores. E aí vamos para a nossa última parte aqui da aula. Eu quero mostrar para vocês agora o equilíbrio de mercado em termos das equações. Como que a gente vai calcular para encontrar preço e equilíbrio de mercado? E a gente vai mostrar os gráficos depois também. A regra básica para chegar ao equilíbrio de mercado é igualar quantidade ofertada com quantidade demandada. Essa é a regra. O que é o equilíbrio de mercado? É o ponto em que as quantidades ofertadas e demandadas se igualam. Então, é QO igual a QD, do mesmo produto. Então, olha esse exemplo 1. Seja QOX 600 mais 2PX. E QDX 900 menos 3PX. Encontre o equilíbrio de mercado e represente graficamente. Equilíbrio de mercado. QOX igual a QDX. O que é QOX? 600 mais 2PX igual a QDX. 900 menos 3PX. Vou igualar as duas equações. Igualar a equação por completo, tá? Repare que eu não escrevi ali QOX igual a 600 mais 2PX igual a QDX igual a 900 menos 3PX. Eu não repeti os Qs ali, né? As quantidades. Eu substituí. Um erro muito comum é, às vezes, na hora de igualar, colocar um igual ali no lugar daquele E ali. Ficar QO igual a numerar os números ali, igual a QD igual aos números. Não é isso. Você vai substituir. No lugar de QOX, você vai colocar o que é QOX. No lugar de QDX, você vai colocar o que é QDX. Estou fazendo essa explicação, que é muito comum esse erro. Vamos, então, resolver. Depois dessa explicação, nós estamos interessados aqui em encontrar o preço de X. Eu vou isolar os termos que tem ali o preço de X. Vou passar para a esquerda da equação o 3PX, passar lá para a direita o 600. Então, ficaria 2PX mais 3PX igual a 900 menos 600. O 600 estava positivo, passa para lá negativo. Então, vai ficar 5PX igual a 300. Faço a divisão por 5 ali, PX vai ser igual a 60. Então, 60 é o preço, e é o único preço, que iguala a quantidade ofertada com a quantidade demandada. Que quantidade é essa? Nós vamos achar. Nós vamos pegar o preço 60, substituir nas equações, encontrar as quantidades. É igual a gente fez na aula anterior. Pega o preço, substitui na equação e acha as quantidades. Vamos fazer primeiro para a quantidade ofertada. A quantidade ofertada vai ser 600 mais 2 vezes 60, vai dar 720 unidades. Então, ao preço 60, o mercado produz 720 unidades. Vou pegar o mesmo 60 e substituir na curva de demanda. Tem que dar 720 unidades. Tem que dar igual. Se não der igual, a gente errou na conta. Então, pegar a quantidade demandada agora, que é 900 menos 3PX, vai ficar 900 menos 3 vezes 60, 900 menos 180, 720. A quantidade ofertada é igual à quantidade demandada, é o equilíbrio de mercado. Então, o equilíbrio de mercado, preço 60, quantidade 720 unidades. Então, é nesse preço que tudo que foi produzido será demandado. Qualquer preço fora dos 60, o mercado não estará no equilíbrio. Se o preço estiver acima dos 60, vai ter mais oferta do que demanda. Vai ter excesso de oferta. Se o preço estiver abaixo do de equilíbrio, vai ter mais demanda do que oferta. Vai ter excesso de demanda. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Igualo as quantidades
isola o preço, acha o preço, pega esse preço, volta, substitui nas equações e acha a quantidade. Inclusive, se você tiver certeza que o seu cálculo do preço está certo, nem precisaria substituir nas duas equações. Eu substituí ali para mostrar que o valor vai ser igual, mas não era necessário. Fazendo a substituição nas duas equações, a gente tem a certeza que o preço ali está correto. Se der igual às quantidades, o preço está correto. Agora vamos então desenhar o gráfico. Pediu para representar graficamente. Nós temos aqui as equações. O preço 60 e a quantidade 720 nós já encontramos. Preço e quantidade. Agora a quantidade vale para os dois lados, oferta e demanda. Eu preciso simular pelo menos mais um preço. Porque apenas pelo ponto ali 60, 720, não dá para traçar nenhuma curva, né? Lembra, eu preciso de simular pelo menos dois preços. Um a gente já tem, que é o 60. Vamos simular mais um. Escolhi aqui o 65. Vou pegar o 65, substituir na curva de oferta, isso vai dar 730. Pega o 65, substitui na curva de demanda, vai dar 705. Repare, olha, aumentou o preço em R$5 ali. Aumentou a quantidade ofertada, diminuiu a quantidade demandada. Em relação ao original, ao equilíbrio, né? Pegar esse 65, olha o que eu fiz também. Eu escolhi um outro preço abaixo do de equilíbrio. Coloquei 55 ali. Não era necessário, porque com dois preços já daria para traçar as duas curvas. Coloquei um abaixo do de equilíbrio, só para na hora que a gente representar no gráfico, as nossas curvas ficarem realmente cruzadas. A gente conseguir visualizar a curva por completo. Mas não era necessário, tá? Com dois preços daria para traçar as duas curvas tranquilamente. Vou marcar lá o 65. Quantidade ofertada 730, quantidade demandada 705. Preço 55, quantidade ofertada 710, quantidade demandada 735. Repare que agora você vai ligar pontos da curva de demanda com a curva de demanda. Pontos da curva de oferta, pontos da curva de oferta. Então, nós temos ali 3 pontos da curva de demanda, que é o 60, 65, 55, com as suas quantidades demandadas, correspondentes. Olha o formato da curva de demanda decrescente. E depois mais 3 pontos da curva de oferta. A gente vai ter o formato crescente da curva de oferta. Então, essa é a representação gráfica deste equilíbrio de mercado. Olha, acima do 60, imagina, R$60,01, R$60,02. À medida que esse preço vai subindo, vai aumentando a distância entre oferta e demanda. Vai tendo sobras de produtos, sobras de oferta, excesso de oferta. Vai tendo esse formato em V da curva. E esse excesso de oferta ali, acima do preço 60, a gente vai ter excesso de oferta, que é a mesma coisa de eu falar escassez de demanda. Está faltando demanda. Justamente porque o preço está maior, né? E repare lá, abaixo dos 60. Cada centavo que diminuir dos R$60 ali, vai aumentando a distância, só que agora formando ali um chapeuzinho ali, entre demanda e oferta. Vai ter excesso de demanda. Está mais barato, né? O preço cai para 55, estimula o consumo, reduz a produção, excesso de demanda. Então, esse é o primeiro exemplo aí que eu queria mostrar para vocês. Trouxe mais um exemplo. E esse segundo exemplo, ele é um pouco maior. Tá? Ele vai ser mais completo. Porque nesse segundo exemplo, eu estou usando agora uma equação mais ampla da quantidade demandada. Eu incluí ali o preço de um produto Y e a renda. Mas a gente vai encontrar os equilíbrios
representar graficamente e calcular a elasticidade de renda entre o tempo inicial e o tempo final. Vamos fazer lá? Quantidade ofertada, 500 mais 2px. Quantidade demandada, 300 menos 8px mais 2py mais 3r. PY inicial, 30. Renda inicial, 100. Letra A pede para encontrar o equilíbrio de mercado no tempo inicial. Vamos fazer isso. Repetir as informações do enunciado. O equilíbrio é dado pelo encontro das curvas, quantidade ofertada igual a quantidade demandada. Vai ficar 500 mais 2px, que é a parte da oferta, igual 300 menos 8px mais 2py mais 3r, que é a parte da demanda. A renda no tempo inicial é 100. E o PY inicial é 30. Vamos substituir isso aqui na equação e achar o PX. Nós vamos isolar o PX. Primeiro passo aqui é fazer a substituição. PY vai aparecer o 30, no R vai aparecer o 100. Eu estou igualando aqui, ó. Quantidade ofertada, 500 mais 2px, é igual à quantidade demandada. Toda essa expressão aqui na direita, aqui, a quantidade demandada. Aí, daí para frente, é só fazer os cálculos. Vou passar o 8px lá para a esquerda, positivo. Vai ficar 2px mais 8px. No lado direito da igualdade ali, todos os valores numéricos. Então, 300. Esse 60 surge aqui do 2 vezes 30. O 300 do 3 vezes 100. E esse menos 500 veio lá da igualdade. Eu passei com sinal negativo esse 500. 10px vai ser igual a 160. Resolvendo a conta ali. Preço de equilíbrio vai ser 16. Iguala as equações. Substitui os valores iniciais. Isola o px, resolve a equação, encontra o valor de px, e este valor é o preço de equilíbrio. Preço 16 vai nos dar quantidades iguais, ofertadas e demandadas. Pega esse 16, substitui lá na curva de oferta, vai dar 500 mais 2 vezes 16, vai dar 532. Se pegar o 16... substituir na curva de demanda, usando os valores iniciais, também vai dar 532. Depois vocês podem fazer aí para confirmar. Então, equilíbrio de mercado, 16, quantidade de equilíbrio, 532. Fizemos a letra A. A letra B é semelhante à letra A, só que vai ter uma diferença, que é a alteração na renda. Na letra B, pedem uma renda com valor 125. Nós vamos repetir o cálculo, fazendo essa substituição, usando renda igual a 125. Primeira coisa, igualar as equações. QO é igual a QDX. 500 mais 2px igual a 300 menos 8px mais 2py mais 3r. Eu estou repetindo mesmo, porque esse começo é para a gente ir aprendendo pela repetição. É entender as etapas. Igualou as equações, vamos fazer as substituições. PY não mudou, é 30. Só que agora a renda é 125. Essa é a única diferença da letra A para a letra B. 2px mais 8px igual a 300 mais 60 mais 375 menos 500. Então, 3 vezes 125 ali vai dar o 375. 10px vai dar igual a 235, px 23,50. Este é o novo equilíbrio, novo preço de equilíbrio para a renda 125. Lembra lá que quando há um aumento da renda para um bem normal, a curva desloca para fora, vai chegar a um ponto de equilíbrio maior? Nós vamos ver isso graficamente. É isso que nós vamos mostrar aqui. Pega esse preço 23,50, substitui na quantidade ofertada,
vai dar 547. Presta atenção. Se você pegar o 23,50 e substituir na curva de demanda, lembre que agora a renda é 125. Se você fizer isso e usar a renda 125, quantidade demandada vai dar 547. Com certeza. Qual que é um erro muito comum? Numa situação dessa, a gente pegar o 23,50, substituir na curva de demanda, sabe? Só para confirmar que a nossa quantidade está certa, e usar a renda 100. Aí vai estar errado, né? Nós temos que lembrar que agora a renda mudou para 125. É uma nova curva de demanda. Lembre disso. Então, agora, o nosso novo equilíbrio é 23,50 para o preço, 547 para a quantidade. Letra A e letra B. Resolvido. Letra C. Vamos desenhar o gráfico. Represente graficamente o equilíbrio encontrado. Nós temos um ponto de equilíbrio para cada curva, né? Para cada situação. Só que a gente precisa de 2 pontos para traçar as curvas. Eu fiz as simulações aqui. Então, na letra A, eu tinha o preço 16, quantidade 532, simulei preço 18, preço 14 e achei as quantidades. E é claro que para o preço 18 e preço 14, que essas quantidades não seriam iguais. Porque não são do equilíbrio. Então, quando eu aumentei o preço para 18, olha como é que a quantidade demandada caiu para 516, quantidade ofertada subiu para 536. Claro. Ao preço 14 menor do que o de equilíbrio, aumentou a quantidade demandada, diminuiu a quantidade ofertada, claro. Então, com essas informações que estão ali na letra A, eu consigo já traçar meu gráfico da situação inicial, do tempo inicial. Uma coisa importante aqui nessa letra C, não é para desenhar 2 gráficos, não. Para desenhar um gráfico só. E neste único gráfico será mostrado os 2 cenários. Para a renda igual a 100, para a renda igual a 125. Igual a gente fez nas simulações lá. Agora eu vou mostrar as informações da letra B. 23,50, 547. Eu simulei ali o 25 e o 20 e achei as quantidades quando a renda era 125. Vou pegar essas informações e jogar lá no gráfico. Vou fazer agora. Olha lá. Preço 16, quantidade 532. Vai dar o equilíbrio inicial. Vou ser repetitivo, mas eu acho que é importante. Por esse único ponto E, passam infinitas curvas. Eu não posso chegar aqui e riscar 2 curvas ali e falar, aí, ó, na minha curva de oferta e de demanda. Pode. Por isso que eu escolho um preço adicional. Precisa ser só mais um preço, nem precisava ser 2. Porque aí você ia ter 2 pontos da curva de oferta, 2 pontos da curva de demanda. Por 2 pontos passa uma única reta, que é a nossa. Deste exemplo aqui, né? Ok? Vamos seguir. Então, ó, o preço 18, 516 de demanda. Preço 14, 548 de demanda. Eu vou voltar aqui no slide anterior, vou mostrar para vocês, ó, preço 18, 516 de demanda. Preço 14, 548 de demanda. Tá ali. Eu tenho minha curva de demanda. Tracei a minha primeira curva ali de demanda. A gente calculou o 14 para a curva de oferta também. E deu 528. Então, eu tenho 2 pontos da curva de oferta. O ponto E, que era o de equilíbrio, e o ponto C. Eu vou ter minha curva de oferta ali. Essa é a situação inicial. Vamos agora
mostrar o deslocamento da curva de demanda para a direita, para cima. Nós fizemos a letra B. Quando o preço era R$ 23,50, a quantidade de equilíbrio era 548. Então, olha, nós temos um segundo ponto de equilíbrio, ponto E2. A variação da renda não provocou alterações na curva de oferta. A curva de oferta vai permanecer a mesma. A alteração da renda só provocou alterações na curva de demanda. E aí, quando a gente simula um segundo preço na letra B, é para a gente desenhar a curva de demanda. Porque a curva de oferta é a mesma. Nós já temos a marcação dela ali. Então, nós simulamos lá o 25. Ao preço 25, a quantidade demandada era 536, aqui embaixo. Olha lá. Olha o formato aqui da curva de demanda. D2. Ali, no preço 25, é o meu segundo ponto da segunda curva de demanda. Então, esse deslocamento de D1 para D2, ele é provocado pelo aumento da renda. O aumento da renda. Não foi pelas variações no preço. Pelo aumento da renda. Agora, do 23,50, que era aqui em E2, para o 25, que está aqui nesse pontinho um pouquinho acima aqui do E2, esse deslocamento que eu estou mostrando aqui para vocês com o mouse, aí sim ele é provocado pelo aumento de preço. Aumentou o preço para 25, saiu aqui do ponto E2 e veio cá para o outro ponto do preço 25 aqui. Tá bom? Agora, nós vamos fazer a letra D, para terminar, que é o cálculo da elasticidade renda. Pediu para a gente calcular a elasticidade renda para R1 e R2, neste intervalo de variação da renda. Então, eu peguei as informações que eu tenho. Quando a renda inicial era 100, quantidade demandada era 532. Quando a renda final foi para 125, quantidade demandada era 547. Uma coisa importante, nós estamos fazendo o exercício aqui considerando que é um bem normal, né? Mas olha como que é importante a gente analisar o seguinte. Estou quase finalizando. Mas olha lá o enunciado, QDX 300 menos 8PX mais 2PY mais 3R. A gente tem certeza que esse bem X não é um bem inferior, porque senão teria um sinal negativo ali acompanhando a renda. Ele é ou normal ou superior, por causa do sinal positivo ali que acompanha a renda. Nós vamos tirar essa dúvida se ele é normal ou superior, calculando a elasticidade renda. Aí nós vamos tirar essa dúvida para valer. E outra coisa, não faria diferença em termos gráficos, em termos de deslocamento da curva, se ele é normal ou superior. A apresentação gráfica daria na mesma, não faria diferença nenhuma, tá? Mas a gente vai conseguir tirar essa dúvida aqui calculando a elasticidade. E vai ficar assim, ó, elasticidade renda, quantidade final menos inicial, sobre inicial, dividido pela renda final menos a inicial, sobre a inicial. Nós temos todas essas informações aqui no enunciado, né? Nós já calculamos nas letras anteriores. 547 menos 532 sobre 532. É a variação da quantidade demandada. A variação da renda, 25%, né? Porque a renda inicial aqui era 100, aumentou para 125. Resolvendo os cálculos, 15 sobre 532, 25 sobre 100. Isso aqui vai dar uma variação de 0,0282 na quantidade. Em porcentagem, isso aqui é 2,82%. Sobre 0,25, em porcentagem, vai dar 25%. Então, repare, houve um aumento de renda de 25%
E a quantidade demandada aumentou 2,82%. Aumentou proporcionalmente menos. A relação entre essas variáveis é de 0,11. Menor do que 1, porém positivo. E está entre 0 e 1. Isso é uma característica de um bem normal. Há uma variação de renda, os consumidores passam a consumir mais, mas em uma proporção menor. Não aumentar o consumo em 25%. No bem normal ali, vai indicar um aumento de consumo menor, proporcionalmente menor à variação da renda. É o que a gente viu ali, ficou claro? Renda aumentou 25%. Quantidade demandada aumentou 2,82%. Então, esse produto X é um bem normal. Significa que a cada 1% de variação na renda, a quantidade demandada de X irá variar 0,11% no mesmo sentido. Olha lá na apresentação. Essa é a interpretação do cálculo. 1% de variação na renda. Aí não importa se é para mais ou se é para menos. A quantidade demandada de X vai variar 0,11%. No mesmo sentido. Então, nós terminamos aqui o exercício 2, que trouxe uma equação de demanda ampliada, com mais variáveis, mas da mesma forma a gente conseguiu calcular preço e quantidade de equilíbrio, fizemos simulações ali na renda, vimos isso graficamente, conseguimos calcular a elasticidade. Outras atividades, outros exercícios, vão fazer simulações no preço de Y, no preço de Z, em preços de produtos correlacionados. Então, entender essa teoria é mais importante até do que entender essa matemática, que ela é relativamente simples. Claro, tem que praticar, para não errar em bobeirinha nas contas, né? Mas entender a teoria é fundamental. Eu diria até para não errar nos cálculos. Às vezes você vai resolver um cálculo que você tenha errado, você vai pensar assim, não, mas se é bem normal, essa conta aqui não poderia dar negativo. É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Se entendeu a teoria, você evita até errar na matemática. Ok? Então, eu encerro a nossa aula de hoje sobre equilíbrio de mercado. A gente praticamente encerra a parte de cálculos da microeconomia nesse curso. Agora é estudar, ler a teoria, praticar os exercícios para esse conteúdo ficar bem fixado aí em vocês.